Olá, paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos juntos mais uma porção da palavra de Deus. Este é o seu canal EBD Viva e eu me chamo Pastor Júnior Pimentel. E nós sempre lembramos do que deixou registrado na Bíblia Sagrada o profeta Abacuque, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. É a palavra do Senhor, viva, eficaz. Por isso, estamos aqui no canal EBD Viva. Domingo passado, nós estudamos sobre os falsos profetas e a batalha espiritual do profeta Ezequiel contra os falsos profetas, registrado no capítulo 13 de Ezequiel, onde também trouxe as feiticeiras recebendo a palavra dura de juízo da parte de Deus por meio do profeta Ezequiel, o atalaia do Eterno. E hoje? Hoje nós estudaremos a lição de número 7, com o título A Responsabilidade é Individual. Ao final desta lição, nós estaremos aptos a responder as seguintes perguntas. Primeiro, o que significava a máxima os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Como se chama o movimento que hoje segue este pensamento das uvas verdes e dentes embotados? Por que Deus proibiu o uso desse ditado popular em Israel? Qual a conclusão depois de Ezequiel explicar a verdade, apresentar os fatos ao povo ali de Israel? Qual a tendência das pessoas hoje ao explicar suas aflições? Vamos aí ao texto áureo da lição de hoje, que está registrado em Ezequiel, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Né? Muito bem. Já a verdade prática, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Os seres humanos são responsáveis pelos seus atos e depois da queda do homem, o homem, né, se distanciou de Deus, mas o Todo-Poderoso proveu a salvação para nós por meio da morte do seu único filho na cruz do Calvário. Esta é a verdadeira mensagem da cruz. Leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da justiça, da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as suas abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu.
morrerá, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Inicio a meditação sobre salvação. Todos nós já ouvimos, uma máxima que diz assim: a salvação é individual. Sempre os cristãos a expressam. O que está por trás, então, dessa expressão é a perspectiva de responsabilidade individual diante de Deus. É exatamente isso que vamos estudar na lição de hoje. A palavra de Deus mostra exatamente isso, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas há um caminho para todos os pecadores, que é crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Vamos aos objetivos da lição de hoje? O primeiro é explicar a máxima usada em Israel. O segundo é expor a respeito da abrangência da salvação. E o terceiro é pontuar a reação de Israel. Todos os tópicos estão interligados e nós precisamos estar atentos para todas as sutilidades que o inimigo de nossas almas tenta infiltrar no pensamento dos seres humanos. Que tudo é relativo e que Deus é amor e que ele não vai condenar nem castigar ninguém. Olha, irmãos, ledo engano. A palavra de Deus mostra que todos os seres humanos, independentemente da sua classe social, econômica, enfim, independente também de raça, tribo, nação, todos os homens e mulheres precisam se arrepender dos seus próprios pecados para alcançar a gloriosa salvação e a vida eterna. Atos capítulo 3, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Estas benevolências da palavra do Senhor. Vamos à introdução? O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém. Traz o comentarista, pastor Ezequias Soares, e também entre os exilados da Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse versículo comparece ao longo da lição e, com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados, dos seus pais, mas isso não é verdade, nós vamos aprender. A palavra-chave é responsabilidade. Tópico 1, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular que nós acabamos de ouvir sobre as uvas verdes, e os dentes embotados, como traz outra versão, os dentes enfraqueceram, se baseavam numa interpretação, irmãos, totalmente errada sobre o terceiro mandamento dos 10 mandamentos. Nós vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que a palavra de Deus nos dizendo: não te encurvarás e elas nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A maldição não é hereditária. Ela permanece quando os filhos continuam no pecado dos pais. Veja a expressão: daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido, irmãos, desde então a lei de Moisés que acabamos de ler. Vejamos também Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O comentarista Ezequias Soares também nos traz isso, que é lembrado na história de Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6. E nós trazemos o comentário. Como percebemos no texto de Deuteronômio 24, 6, nem os pais, nem os filhos morrerão pelos pecados um do outro, mas cada um morrerá, espiritualmente falando, pelos seus próprios pecados.
Deus é um Pai justo, santo e não tolera pecado. Só para lembrar, no pecado, o original grego, que a palavra é armatia, significa errar o alvo, ou seja, falha em alcançar a finalidade para a qual se foi criado, que é o quê? Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Meditemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória ao Senhor. Muito bem, vamos ao subtópico 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. O comentarista nos traz que a palavra profética em Jeremias é escatológica, né? A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla também o futuro glorioso da nação israelita unificada. Este oráculo, ou seja, essa profecia, está nesse contexto e, como vemos também na lição de hoje, revela também que a profecia do livro de Jeremias, no capítulo 31, versículos 29 e 30. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. E olha só como é que traz aí, né, a palavra do Senhor, né, fazendo essa questão mais amplificada. Nesse contexto escatológico, nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Deus que assim colocou ali, né? Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. O tópico 3, o problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas que é conhecido como batalha espiritual, entre aspas. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Nós comentamos, quantos de nós já não ouvimos, né, orar para quebrar a maldição hereditária? Cremos e concordamos com o que o comentarista Ezequiel Soares nos traz. Quando alguém, irmão, se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Por quê? Porque ele é nova criatura. Lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 8 a 10, o que diz? Vamos colocar na telinha aí, Fernanda. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela sua morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte vicária da cruz, que nos deu vida. Pois eles se tornam uma nova criatura, pois as coisas velhas, o que aconteceram? Já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir, para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. O ensino genuíno da palavra de Deus em nossas escolas bíblicas dominicais ajuda o nosso povo a se firmar na sã doutrina e no poder de Deus, evitando o erro de quem não estuda a palavra, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Pode conferir aí, tá? Sinopse 1, a máxima popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Mas, como estudamos, isso não acontece. Subtópico 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Subtópico 1, a esperança para o pecador. Não acontece se ele se arrepender, né, irmãos? Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que
Para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta no versículos 24 e 20, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. Na verdade, toda a Bíblia é o quê? Cristocêntrica, ou seja, aponta para o Salvador da humanidade. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado ao terceiro dia, irmãos, nós não teríamos a esperança da nossa salvação. Porém, ele morreu em nosso lugar, ressuscitou e está vivo intercedendo por nós junto ao Pai, à destra de Deus. Voltemos ao comentário da lição. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso, o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, né? Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, nós seríamos consumidos. Lamentações 3, 22. Subtópico 2, refutando um pensamento fatalista. Aí está abordando aí o versículo 20 da lição de hoje, tá? Tanto os exilados da Babilônia, onde Ezequiel estava profetizando, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, onde Jeremias profetizava, acreditavam ou se justificavam numa falsa ideia de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém, né? Leamos aí Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades? O povo aí enganado, né? Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Eles tinham pecado da idolatria. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta, como nós vimos no versículo 20 da lição de hoje. A palavra alma nesse contexto significa a própria pessoa. Nas lições anteriores, nós vimos que o pecado do povo sendo cometido até dentro do próprio templo e o castigo do povo de Deus pela sua justiça havia chegado. A glória de Deus tinha saído. Agora, neste capítulo, nós vemos que se o homem se arrepender, ele alcança misericórdia. Mas se ele não se arrepender, ele vai alcançar a justiça divina, que a morte espiritual do homem só ocorre se este continuar deliberadamente pecando sem se arrepender. Subtópico 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Versículos 21 e 22 aí da lição, né? Mas, pelo contrário, se o justo se desviar, né, de sua justiça e cometer a injustiça e a iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou. Neles morrerá. É muito sério e devemos estar atentos. É possível sim o salvo perder a salvação que tem, né, que conquistou, temporariamente ou definitivamente. Nós cremos, assim como o comentarista nos traz, que não há salvação hereditária. Filho de crente não é crentinho. E também que Deus não condenaria os filhos pela vida pecaminosa dos pais. Por outro lado, também é oportuno lembrar que se alguém aceita Jesus, deve permanecer na palavra para alcançar a salvação. E nós precisamos, então, se apossar da vitória que está em Cristo Jesus. Apocalipse 2, 25 e 26. O que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Devemos, então, o quê? Permanecer no caminho, que é quem? Cristo, Jesus. Para chegar aonde? Na Canaã celestial.
Sinopse 2, o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Tópico 3, sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas que o comentarista traz aí, né? Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Reflexões que Deus traz para o povo. A pergunta é retórica e não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos aí que o comentarista nos traz. Não é Arão levita teu irmão? Depois, não errais em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Marcos 12, 24. E temos vários exemplos que o comentarista nos traz. Depois de explicar essas verdades e apresentar os fatos que vêm à conclusão que são os caminhos do Senhor são corretos e os do povo são torcidos. Os homens hipócritas não têm a sensibilidade para reconhecer seu erro e se opõem à justiça do Eterno. Por mais evidente que seja eles, não querem reconhecê-la. Vejamos o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. É belo versículo, bela reflexão aí que nós podemos fazer, né? Vamos lá sobre o tópico 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa muito claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei de responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo ele é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, Romanos 2,6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara que somente Deus é justo, considerando justiça como um atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus, então, é um juiz justo, Salmo 7,11. É perfeito o mundo, quer que Deus tolere o pecado, mas, pelo contrário, ele enaltece a justiça, pois é justo, conforme nós lemos em Provérbios, capítulo 14, versículo 34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Subtópico 3, o arrependimento. E aí vamos estudar o versículo 27 e 28, né? Deus é justo e misericordioso, e a retribuição do pecador costumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo para Deus. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Aqui nós vemos aflorar a misericórdia de Deus com os que o temem e se arrepende dos seus maus caminhos. Qual, então, é o néctar da palavra que fica para nós? Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não acusar o próprio Deus. O homem busca sempre o culpado. Foi assim lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e culpou a mulher. A mulher, por sua vez, culpou a serpente. E é assim também hoje. Em vez de reconhecer o pecado, quer arrumar um culpado para seu erro. Lá em Isaías, capítulo 55, 6 e 7, tem aí um exemplo disso, né? Essa história se repete, então, como dissemos hoje, porque é a tendência das pessoas agirem dessa forma, né? Deus não tolera o pecado, e nós precisamos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Ele é o nosso Salvador. Na verdade, esse capítulo termina lá com Deus falando pela boca do profeta Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio e faz um apelo. Qual é o pastor? Convertei-vos e viveis. Claro que é Cristo. Claro que ele está falando de vida eterna, né? Convertei-vos significa mude a rota, pegue o caminho certo. E quem é o caminho?
a verdade e a vida? Jesus, conforme lemos em João 14,6. Sinopse 3, a acusação dos exilados em Babilônia contra Jeová, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. Muito bem, podemos refletir se uma pessoa caiu no pecado e ela não se arrepende e se continuar pecando, ela vai morrer, né? Espiritualmente falando, é o que a lição nos diz. Conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão profunda. Esse discurso soteriológico é muito importante. Ele continua super atual na vida da igreja e na pregação cristã, que são boas novas de salvação. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos na terra. Vamos ler aí João 15, de 1 a 7, que é a nossa reflexão de hoje? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não me dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Que bendita palavra de Deus que fica para nós neste final de lição da Escola Bíblica de hoje. Nós pedimos a Deus que nos dê um coração puro, um coração santo, um coração renovado em sua presença, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Nós precisamos estar levando para os nossos alunos que o pecado ele traz a destruição, ele traz a perdição, ele traz a condenação, mas que uma vida santa, verdadeira na presença do Senhor, Deus não rejeita o pecador. Um pecador arrependido, ele move, né, o coração de Deus, e Deus o aceita por intermédio de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Precisamos estar atentos, precisamos sublinhar a importância de estarmos revisitando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nesses escritos ali, para que nós possamos então pegar esses ensinamentos para hoje e aplicarmos em nossa vida e nós estarmos atentos para a justiça do eterno, porque nós precisamos viver próximo do Pai, todos os dias meditando na sua palavra, orando, jejuando, estudando a palavra, nos dedicando cada dia mais no reino de Deus, pois temos dupla cidadania. Somos cidadãos aqui na terra, mas somos cidadãos dos céus. E um dia nós vamos estar todos com o nosso Senhor ali na eternidade. Pai eterno, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez meditando na sua palavra, trazendo esta lição na íntegra e também, Senhor, fazendo breves comentários e também, Senhor, trazendo versículos extras da lição nesta oportunidade. Pai amado, abençoa cada professor, aluno, obreiro, as pessoas também que ainda não aceitaram a Ti como seu único suficiente Salvador, mas que estão aprendendo da Sua palavra. Sê com eles, guarda-os, ajuda-os e nos abençoa. Glorificado, exaltado seja o Seu nome para sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, que Deus o abençoe.